A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, nós nos encontramos para falar de oração. Nós temos falado aí da oração, falando de oração. Temos falado também a respeito do orador, a pessoa que ora em a oração. Esses dois conteúdos traz para nós um entendimento muito importante a respeito da oração em si. Então, não tem como ter oração sem o orador e não tem como ter o orador sem a oração, pois todos esses dois englobam num só requisito, numa só forma. Para que o homem possa se achegar a Deus, ele precisa de orar. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender que a oração é muito importante. Nós vemos pessoas com muitas dificuldades de oração, de se entregar a Deus, e isso traz um problema espiritual para cada pessoa. Todo aquele que não ora, ele tem a vida mais dura, mais difícil, uma dificuldade interna espiritual muito mais difícil do que qualquer outra pessoa. As pessoas elas podem confundir e achar que a vida dela é boa por não ter Deus, mas sem Deus tudo é mais difícil e mais complexo. Pois as Escrituras ela nos dá uma forma de entendimento sobre a oração muito especial, como por exemplo em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Esse versículo, por exemplo, mostra que a oração, a importância da oração na vida do homem, da mulher de Deus, aqueles que Deus escolheu, que aceitou ele, que aceitaram Jesus. E hoje não é diferente, nós vamos falar o que o orador precisa de fazer para orar. O que o orador precisa é restaurar o altar que está quebrado. O altar da sua vida, o altar da sua casa, o altar da vida lá fora, da vida secular, porque tudo isso engloba espiritualmente falando. Muitas das vezes as pessoas acham que o problema espiritual só está dentro de casa, não, começa lá fora. E o problema lá fora não começa só lá fora, está dentro de casa. E isso, a vida da pessoa, ela vai se deteriorando quando a pessoa não tem Deus dentro de casa ou junto com ele lá fora. Vamos lá. As Escrituras falam para o orador, a pessoa que está entregue ao Senhor, o servo de Deus, não o orador, mas o servo de Deus, para ele se entregar e consertar o altar da vida dele. Eu vou ler um texto para você. Nesse texto diz assim, em Êxodo 30, versículo 1, estou lendo na Bíblia a Almeida corrigida, uma Bíblia já mais antiga, diz assim: farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Restaurar o altar, uma madeira especial que eles usavam, que só tinha em alguns lugares no deserto. Era a única madeira, era a única árvore que poderia crescer no deserto. Era a acácia. E era para poder fazer daquela espécie de madeira. Por quê? Porque tem coisas que é raro. A oração é uma coisa rara, é uma coisa especial. Não se pode entrar na presença de Deus só porque eu quero. Não, a presença de Deus você entra de uma forma humilde, de um coração aquebrantado, de a alma entregue ao Senhor. Muitas das vezes os cristãos, eles não recebem as bênçãos porque eles entram de qualquer forma. Eles falam com Deus de qualquer forma. Nos próximos vídeos a gente vai explicar, a gente vai mostrar a forma que as pessoas entram diante de Deus. E isso ofende a glória de Deus. Isso ofende a presença de Deus. Isso ofende o Espírito Santo, que é a presença de Deus na terra. As pessoas, elas não levantam altar ao Senhor. Elas estão cheias do eu delas, elas estão cheias
da sua própria glória. As pessoas estão cheias de si mesmo, o egoísmo, a ira, a raiva. Embora que a ira, a Bíblia diz que a gente pode irar, mas não pecar. Mas a ira, se você não souber, ela traz o pecado. E você não pode irar. Você até irar, você tem que pensar, opa, eu vou pecar. Então segura a ira. Então, entrar de qualquer forma na presença de Deus, isso traz um problema espiritual para a sua vida. Hoje, nós vamos falando, nesses próximos vídeos, de consertar o altar diante de Deus. Conserte o altar da sua vida, da sua pessoa, das coisas que estão quebradas, para falar com Deus. Você está preso? Está difícil para orar, que eu sei que é uma dificuldade muito grande, não é fácil. Eu já expliquei outras vezes aqui o que é a oração. A oração é você sair do natural para o mundo espiritual. Quando você ora, você se entrega ao mundo de Deus em espírito, porque a oração é espiritual. Quando você está orando, você entrou para falar com quem é espírito. E Deus é espírito. Deus não é como eu e você. Embora ele se põe fisicamente para que a gente veja, Deus é real. Nós não, nós passamos. Nós chegamos aqui e vamos embora. Aí nós vamos conhecer o que é real, passando para o outro lado, depois da morte. Mas é importante levantar o altar na presença de Deus, tirando o seu ego, derrubando o seu eu, a sua personalidade, se desfazendo daquilo que você mais ama, né? Porque até a gente tem uma mania de amar as pessoas mais do que Deus. A Bíblia fala para nós amar a Deus mais do que tudo na terra. Isso nós vamos falar nos próximos vídeos, destruindo o altar antigo e levantando um novo altar. Que Deus possa te guardar e te abençoar. Pai, nós hoje estamos mais uma vez na Tua presença para levantar o altar na presença do Senhor e glorificar o Teu nome. Santo, Espírito Santo de Deus, esteja no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.